que tudo aquilo que Deus criou, na sua infinita sabedoria, tem uma característica. E é um negócio interessante, né? E é verdade, né? Se nós, eu vou falar sobre, tem algumas coisas eu falo sobre isso, né? Um animal tem uma característica, uma fruta tem uma característica, tem um sabor. E é uma coisa interessante, nós, cristãos, também temos uma característica. Digam assim, eu tenho uma característica. E quando nós falamos dessa palavra característica, ela tem a ver com caráter. Característica tem a ver com caráter. Porque nós temos, aquilo que eu disse no começo, quando nós nos santificamos, e quando nós falamos de caráter, e o processo, esse processo de santificação, que é para sempre, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor, esse processo é para sempre. Até a volta de Jesus. Para sempre nós vamos estar sendo transformado o nosso caráter. Mas é uma coisa interessante que o nosso caráter não é como as pessoas pensam. É que existe um caráter, no mundo também existe um caráter. Vocês já viram falar isso? Uma pessoa de caráter, aí fora. Mas nós cristãos, nós estamos falando exatamente de um caráter semelhante ao de Cristo. Um caráter cristão. Que não tem a ver com boas maneiras que o mundo entende como um bom caráter. Né? Algumas pessoas falam, a pessoa é um bom caráter, outra é um mau caráter. E nós aqui na igreja nós falamos do caráter cristão. E é isso que eu quero compartilhar. Característica de um cristão. E aí, o que é característica? Olha aí. O que é característica? Característica, olha só, é evidenciar o que uma pessoa ou alguma coisa é. Ela traz a evidência do que uma pessoa é ou alguma coisa. É exatamente, simplesmente isso, característica. Toda a criação de Deus tem sua característica. Um animal, um fruto, uma determinada planta, um determinado legumes tem uma característica. Cada um, no seu, com a sua devida substância, tamanho, cada um tem uma característica. Tudo tem sua característica. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que nós cristãos, também temos uma característica. Em outras palavras, Jesus disse isso, olha só, em Mateus 5, versículo 13, olha o que Jesus disse, ele diz assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, perder o seu sabor, como lhe restaurar o sabor? Uma pergunta. Para nada mais pressa, senão para ser lançado fora, ser pisados pelos homens. Em outras palavras, Jesus ele está falando assim, olha, se isso acontecer, isso perde o valor. O valor se perde. E nós temos um valor. Nós temos um valor. E esse valor é para quê? É para que outras pessoas tenham o benefício disso. Aquilo que eu disse no começo, quando nós falamos do sal. O sal não é para viver no saleiro. O sal é para gerar sabor. Ele tem que sair do saleiro. Jesus ele continua dizendo assim. Ele fala do sal e ele diz assim. Vós sois a luz do mundo. Ele não disse vocês vão ser. Ou vocês foram. Não. Ele diz que nós somos a luz do mundo. E não tem jeito. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se pode. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida,
né? Nós passamos a ser a luz do mundo. A luz nós passamos a ser. Isso é existencial. Isso é existencial. Nós passamos a ser. Mas é uma coisa interessante, você sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo também ele diz assim em Romanos 6, me parece que é no versículo 4, ele fala sobre o andar em novidade de vida. É uma coisa interessante isso, sabe por quê? Porque se nós já somos a luz do mundo, mas quando o apóstolo Paulo fala assim, que nós temos que andar em uma novidade de vida, e isso, o andar significa eu caminhar hoje, eu caminhar amanhã, eu caminhar depois, é uma forma contínua e infinita. Porque eu já tenho essa convicção no meu coração que eu sou. Mas o brilhar dessa luz depende das escolhas que eu faço. É simples assim. O brilhar dessa luz depende das escolhas que nós fazemos. Vocês estão me entendendo? Olha só. Então, através desses 2 versículos, nós temos que entender uma coisa. Deus quer que nós mantenhamos essas características. Isso é o desejo de Deus. Nós temos que manter essas características para podermos expressar a sua imagem. Não tem outra forma. Para nós expressarmos a imagem de Deus aqui na terra, nós temos que manter essa característica. Que senão não tem como expressar a glória de Deus. Não tem como expressar a imagem de Deus. E isso depende de decisões. Sempre. Você sabe de uma coisa? Às vezes as pessoas falam, pastor, eu estou precisando de um milagre na minha vida. E às vezes, eu já disse isso várias vezes, gente. Porque, olha só, nós já somos o próprio milagre. Cada um de nós já somos o próprio milagre. A partir do momento que Deus veio habitar dentro de nós, nós já passamos a ser esse milagre. Já passamos a ser. E às vezes as pessoas, várias pessoas chegam e falam, pastor, eu preciso resolver o meu problema no meu casamento, na minha empresa, no meu trabalho, de uma doença, de uma enfermidade. Mas a necessidade humana sempre quer resolver isso de uma forma imediata. E eu vou falar uma coisa para vocês, Deus tem o poder de fazer isso imediatamente, um milagre. Mas esse não é esse propósito de Deus na nossa vida. Porque nós entendemos hoje, olha, que vocês podem ter certeza disso, através de muitas atitudes que nós temos, atitudes concernentes ao caráter de Jesus, tem muitas atitudes que nós temos na nossa vida que vai nos trazer cura, que vai nos trazer benefícios, que vai nos prosperar aonde nós estivermos, na nossa empresa, no nosso trabalho, através de atitudes concernentes ao caráter. E muitas vezes a pessoa está querendo um milagre urgente. Vocês já viram isso já em algum lugar? Milagre urgente. Mas falta essa verdade no coração, porque ela já é um milagre. Nós fomos chamados para sermos geradores de milagres. Nós fomos chamados para isso. Esse é o chamado da igreja. E nós entendemos que isso através da fé, quando nós nos posicionamos em um posicionamento de fé, que as pessoas aprendam, que as pessoas olhem para nós e comecem a observar as nossas atitudes, essas vidas vão ser transformadas. A nossa vida também é transformada através do momento em que nós entendemos isso. Nós vivemos uma vida de vitória. Nós não vivemos uma vida para vencer, porque quem venceu foi Jesus. Nós já andamos em vitória. Quando nós temos revelado no nosso coração essas verdades.
Olha só, vamos seguir um pouco, só para a gente entender isso. Então, através desse versículo que nós vemos, nós temos que entender uma coisa: Deus quer que nós mantenhamos essas características para podermos expressarmos a sua imagem, expressar a sua glória nesse mundo. É por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus não apenas para nos salvar. Deus, ele não enviou Jesus não apenas para nos salvar, essa é a obra principal. Mas se fosse, entende uma coisa, se Deus tivesse enviado Jesus apenas para nos salvar, nós recebíamos Jesus e já éramos arrebatados, salvos. Mas a obra de Jesus não foi apenas para isso, mas para nos deixar exemplo de como expressar a vontade de Deus nesse mundo. Jesus, ele veio nos salvar, a obra redentora, mas ele veio expressar o quê? A vontade de Deus neste mundo através dele. Ele veio ser o quê? Jesus, ele veio ser um exemplo. Atitudes concernentes ao coração de Deus. Vocês estão entendendo isso? E aí, olha só que interessante, caráter é uma maneira de ser de uma pessoa que é avaliado pela sua conduta. A conduta de uma pessoa é a soma do quê? Dos seus pensamentos, de suas ações e de seus hábitos. Então, quer dizer, quando nós somamos os pensamentos, ações e hábitos, isso vai transparecer o caráter dessa pessoa. A soma total dessas atitudes é que vão revelar o seu caráter. A soma dessas atitudes. A meta do cristão... Não está ainda? Mas eu vou falando e vocês vão captando isso, olha. A meta do cristão é ser como Jesus. Isso quer dizer, ter o mesmo caráter de Cristo. Ser como, feito na mesma imagem de Jesus. Pastor, mas isso é impossível. Ser como Jesus. Mas nós temos que entender que isso é um processo. E nós temos que entender que isso é uma decisão. Pastor, mas existem situações na vida que é tão difícil eu fazer uma escolha. Mas é verdade, ninguém diz que é fácil. Mas não há impossibilidades para aquele que crê. Vocês entendem que a nossa mentalidade sempre quer achar um modo mais fácil, de um caminho mais curto. Sempre é assim. A mentalidade humana sempre é assim. É por isso que nós temos que nos encher da verdade. Porque, presta atenção, eu já vi as pessoas dizem assim: pastor, para Deus não há impossível. Não há impossibilidades para Deus. Mas as pessoas às vezes esquecem daquele versículo que diz assim: tudo é possível ao que crê. Então um liga com o outro. Não há impossibilidades quando nós tomamos uma decisão. Porque entendam, eu quero que vocês entendam uma coisa: não é na nossa força. Não é na nossa força. É por causa daquele que habita em nós. É diferente. A questão é que muitas vezes nós estamos querendo fazer as coisas na nossa força. E não é assim. Porque nós entendemos que quando nós temos um pensamento, e aquele pensamento procura se tornar mais forte do que aquilo que eu creio, ele acaba vencendo. Mas isso não anula aquilo que Deus diz. Aquilo que Deus diz é uma verdade absoluta. Se Deus diz que tudo é possível ao que crê, é porque é possível. Nós vivemos uma vida de santidade. Mas nós temos que entender uma coisa: Deus, ele jamais vai tirar de nós o poder de escolha. Jamais. Porque nós não somos robôs. O Espírito Santo habita em nós para nos dirigir. Ele não habita em nós para nos controlar. Não. O Espírito Santo habita em nós
para nos dar direção segundo o que nós nos alimentamos. Nós nos alimentamos da verdade e o Espírito Santo nos dirige segundo a palavra. É assim que funciona. Mas isso não quer dizer que ele anula o poder da minha decisão. A verdade está no meu coração. O Espírito Santo me dirige segundo essa verdade. Mas ele não anula o eu querer ir para o outro lado. Ele não faz isso. Então nós começamos a entender, né, que sempre vai ser um poder, nós temos esse poder de decisão. E olha só, a soma total dessas atitudes é que vão revelar o seu caráter. A meta do cristão é ser como Jesus. Isso quer dizer ter o mesmo caráter de Cristo. Vocês entendem que quando nós começamos a assimilar isso, a nossa vida, ela começa a ser transformada, olha só, começa a ser gerado na nossa vida um poder tremendo. Poder de cura, poder de prosperar, porque nós entendemos, quando nós falamos de prosperidade, gente, tenham isso no coração. Não é, as pessoas falam, porque isso, graças a Deus, está sendo quebrado, né? De dentro da igreja, nós entendemos o poder de prosperar, porque nós já somos prósperos. Mas isso é necessário que transpareça, para quê? Para que as pessoas vejam a glória de Deus na nossa vida. E nós entendemos que isso é gerado através, quando nós entendemos que, quando as nossas atitudes estão sendo transformadas, a consequência disso é toda a totalidade de bênçãos de Deus nos alcançar. Eu vou parar de ser uma pessoa pedinte, vou passar a ser uma pessoa grata e vou andar segundo o coração de Deus. Porque é possível, porque Deus disse. Nós estamos falando, pastor, perfeição, nós entendemos que perfeição é nós estarmos em Cristo. Porque nós somos pessoas falhas. Todos nós somos falhos. Todos nós somos falhos. Existem coisas que embaraçam a nossa vida. Mas nós temos que entender uma coisa, que sempre vai ser uma escolha que eu faço. Sempre vai ser uma escolha. Olha só, e só para vocês entenderem uma coisa, o caráter é uma palavra que vem do grego, olha só que interessante, e aparece no Novo Testamento 2 vezes. Em Hebreus 1:3 diz assim, olha só, essa palavra caráter, ela aparece no Novo Testamento 2 vezes. Em Hebreus 1:3 diz assim, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, isso está se referindo a Jesus. Havendo feito por si mesmo a purificação do nosso pecado, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Essa palavra é imagem. Olha. O qual sendo o resplendor da sua glória, expressa imagem. Guardem essa palavra, imagem. Expressão exata do seu ser. Expressa o quê? Jesus era a expressão exata de Deus, que expressava o quê? A imagem de Deus. Em Romanos 8:29, olha só. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus, ele foi o primogênito. A expressa imagem de Deus foi Jesus. O próprio Deus andando sobre a terra, na forma de um homem. O caráter de Deus sendo expresso através de Jesus. A própria imagem de Deus. Imagem, olha só que interessante. Agora nós entendemos. Imagem do grego significa caractere. É interessante, né? Porque essas impressoras, ela tem os caracteres que, quando vai imprimir uma folha, aquela letrinha miudinha, ela chama caractere. Caracteres, e ela
imprime na folha de papel a mesma imagem que ela é. É exatamente isso que o versículo diz. A expressa imagem de Deus. Expressa, a imagem de Deus expressa em Jesus. Caractere, ferramenta para gravar, olha só, fazer uma impressão, imprimir com a mesma característica. A impressão traz a mesma imagem do original, e o original, a mesma imagem da impressão. Uma é igual à outra, não tem como tirar. O que imprime é igual ao que é imprimido. Simples assim. Não tem mistério. É dessa forma. Todas as características da imagem correspondem exatamente aos caracteres usados para produzir essa imagem. Jesus é a mesma imagem da sua essência. Vocês estão entendendo agora porque nós somos chamados de cristãos? Porque nós expressamos essa imagem, caráter de Jesus. Isso significa que ele tem as mesmas características do Pai, o caráter idêntico do Pai. E nós temos exatamente as características de Jesus se expressando aqui na terra. Porque nós somos uma extensão de Jesus aqui na terra. Nós somos o corpo de Cristo. Olha só, em 1 Pedro 2,21, olha, porquanto para isto mesmo foste chamados. Isso ele está falando para nós. Nós fomos chamados para isto. O apóstolo Pedro diz. Pois também Cristo sofreu no nosso lugar. Cristo sofreu no nosso lugar. Para quê? Deixando-vos exemplo. Para seguirmos os seus passos. Jesus veio, pagou o preço, nos redimiu de toda a maldição, nos resgatou, passamos a ser filhos de Deus. Fomos transportados para o reino da luz. Fomos salvos, digam amém. Mas Jesus Cristo, ele nos deixou o exemplo para o quê? Para seguirmos os seus passos. Vocês lembram que eu disse, não existe outra forma da glória de Deus ser manifesta, através de atitudes e atos, se não for através de nós. O caráter de Jesus sendo expresso através de nós. É simples assim. Olha só, em 1 João 2,6, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Vocês estão entendendo isso? Nós temos que andar assim como Jesus andou. Pastor, é impossível. Não é, porque a palavra diz, tudo é possível ao que crê. Agora, se eu tenho alguma dúvida disso, eu não vou conseguir andar, porque crer, é acreditar. Se Deus diz que é possível, é possível. Todas as qualidades morais, olha só, presta atenção, todas as qualidades morais de Jesus, reveladas nas Escrituras, é o que Deus deseja formar em cada um de nós. Todas as atitudes de Jesus. Todo o caráter de Jesus é o que Deus quer realizar em nós. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é realizar isso em nós. Fomos escolhidos não meramente para sermos salvos, e sim para sermos santos. Digo assim, eu sou santo. Nós somos santos. Nós não fomos chamados meramente para sermos salvos. Nós fomos chamados para sermos santos. O apóstolo Pedro diz isso. Nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Nós somos uma nação de santos andando sobre a terra.
expressando a mesma imagem de Jesus. Olha só, em Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Não fomos chamados apenas para ter Deus como Pai, mas para sermos perfeitos como Ele. Que legal isso, quando nós temos essas verdades no coração. Nós não temos Deus simplesmente como Pai, mas nós fomos chamados para sermos perfeitos como Ele. Olha só uma observação. Eu já sei, tem pessoas que falam, pastor, o Senhor não erra, o Senhor não falha. Nós temos falhas. Mas vocês percebem uma coisa, gente? Presta atenção nisso. Se nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Eu já disse isso, eu falo isso na escola. Quando nós erramos e falhamos, é porque nós não damos ouvido ao Espírito Santo. Não tem jeito. Porque o Espírito Santo sempre vai nos dirigir na verdade. Agora, quando eu não dou ouvido, eu escuto, porque o Espírito Santo fala. Nós escutamos o Espírito Santo. Mas vocês entenderam o que eu disse? Quando eu não dou ouvido. O que é não dar ouvido? Não dar ouvido é quando o Espírito Santo fala e eu faço que não escuto. Não dou ouvido. Mas o Espírito Santo fala. Ele habita em nós. Então, quando nós falhamos ou erramos, ou enfim, nós não estamos falando sobre isso nesse momento, mas é porque nós não damos ouvido ao Criador do universo que habita dentro de nós. Eu vou falar uma coisa para vocês, não adianta vocês... É importantíssimo orar, lógico, importantíssimo. Nós temos uma vida de oração. É importante nós fazermos jejum? É importante, dependendo do propósito que você tem. Um jejum não muda o coração de Deus, Deus é o mesmo. Isso pode nos transformar em um momento que eu quero me separar para fazer uma leitura, enfim. Isso não muda o coração de Deus. Eu posso orar 12 horas por dia, fazer 30 dias de jejum. Mas se no momento que eu tiver de fazer uma escolha e não der ouvido, os meus ouvidos não estiverem sensíveis à voz de Deus, a oração faz isso, faz com que os nossos ouvidos fiquem sensíveis à voz de Deus. Eu vou ouvir a voz de Deus mais nitidamente, mas assim mesmo eu vou escolher para onde eu vou. Se eu quiser não dar ouvido ao Espírito Santo, eu não dou. Porque isso é um poder que Deus delegou ao homem, um poder de decisão. Não tem jeito, isso não muda. E aí nós entendemos que muitas coisas acontecem na nossa vida porque as nossas escolhas foram erradas. Eu não desejo que o meu caráter seja transformado ao caráter de Cristo. Porque eu faço escolhas erradas. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não disse. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não falou. Ele falou. Olha só, em Lucas 6,40, que interessante, olha, isso que Jesus disse, presta atenção nisso, olha que interessante. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como? Agora, o ser bem instruído
não é aquela pessoa que ensina. Eu estou sendo bem instruído? Não. Eu estou sendo bem instruído quando eu abro o meu coração para receber o que Jesus está falando. Eu estou sendo bem instruído porque eu estou recebendo, não é porque eu estou ouvindo. Porque todos estão ouvindo o que eu estou falando. Mas será que todos estão recebendo? Se você não estiver recebendo, você não está sendo bem instruído. É simples assim. Se você não estiver recebendo, você não está sendo bem instruído. Vocês estão me entendendo isso? Olha só, em Mateus 5,48, olha o que Jesus diz. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai. E aí nós começamos a fazer esse link, o ser bem instruído, ser perfeito. Quando eu recebo isso, eu estou condicionando o meu espírito nascido de novo a uma obediência, e condicionando, a partir do meu espírito nascido de novo, recebendo essas informações, eu estou permitindo que o meu caráter seja transformado. Porque a única ligação que nós temos, gente, com Deus é o nosso espírito nascido de novo. O Espírito de Deus, em comunhão perfeita com o meu espírito nascido de novo. Isso faz com que o meu ser seja transformado. O caráter seja manifesto. O caráter de Jesus seja manifesto na minha vida. É de vital importância nascer de novo. Pois isso depende da nossa salvação. Mas precisamos crescer espiritualmente, até chegarmos à medida perfeita da plenitude de Cristo. Isso é o desejo de Deus. A partir do novo nascimento, o desejo de Deus é que nós cresçamos até a estatura de Cristo. E ali não está falando em tamanho, é o tamanho de Jesus, porque em primeiro ninguém sabe o tamanho que Jesus tinha. Mas ali está falando, quando se fala em estatura, está se referindo o quê? Em atitudes concernentes a que Jesus tinha. Ao caráter de Jesus. Estatura, a imagem de Jesus. Olha só, em Efésios 4, o que o apóstolo Paulo diz? Efésios 4, versículo 13. Ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, que significa maturidade, à medida da estatura de Cristo, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos o quê? Como meninos. Qualquer coisa nos leva para lá e para cá. Agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. Deus não quer apenas que sejamos um aglomerado de pessoas. Ele não quer que apenas sejamos isso. Ele deseja que sejamos um povo que ande segundo o seu Filho Jesus. Esse é o desejo de Deus. Ele quer um povo que ande segundo Jesus andou. A igreja deve ser edificada, construída com ouro, prata e pedras preciosas, e não com madeira, feno e palha. A igreja que Jesus quer é que seja construída com ouro, prata e pedras preciosas. Olha só que interessante, o apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios 3, 12 e 13. Ele diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha,
Olha só que interessante, passa, manifesta, se tornará obra de cada um. Não tem como, tudo que nós edificarmos vai ser manifesto na nossa vida. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o que cada um fizer, o próprio fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Parou aí? O próprio fogo provará. Então nós começamos a entender o quê? O apóstolo Paulo, ele diz justamente isso. Essa passagem continua, sabe? Porque aqui não está falando de salvação. Né? No próximo versículo não está no esboço, mas o apóstolo Paulo fala assim, olha, a vida que você está levando, que você está construindo, edificando, vai depender daquilo, né, que você está vivendo, daquilo que você está assimilando de Jesus. Mas isso não quer dizer, né, que está em jogo a sua salvação, mas é uma vida que você leva aqui nesta terra. Você pode escolher viver uma vida de derrota, uma vida de fracasso, ou você pode escolher viver uma vida de vitória, construir sobre a edificação que é Jesus, com ouro e pedras preciosas. Ou você pode escolher sobre esse fundamento viver uma vida de derrota, porque isso é uma escolha. Aquela luz, que nós somos a luz do mundo, ela não vai brilhar, ou ela pode brilhar dependendo das suas escolhas, dependendo das nossas escolhas. Nós escolhemos edificar sobre o fundamento, ou uma casa de palha, ou um barraco, ou um palácio. E isso depende das escolhas que nós fizermos. Nós fomos chamados não apenas para sermos filhos de Deus, mas sim para sermos conforme a imagem de seu Filho. Em Romanos 8, 29, olha só, uma passagem que... Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, uma passagem que nós já vemos, que nós já tínhamos visto, olha, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O objetivo do Evangelho não é apenas salvar, mas sim apresentar todo homem perfeito em Cristo. Olha só, para nós encerrarmos, Colossenses 1, 26, 27. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Olha o mistério que estava oculto. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Agora vamos ver qual é o mistério. Ao quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória desse mistério entre os gentios, nesse mundo. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Vocês entendem agora que não existe mais mistério? Todo o mistério da palavra de Deus foi revelado. Todo o mistério que estava oculto. Vocês já viram algumas pessoas falando, olha, Deus tem um mistério na sua vida. Não existe mistério. Todo o mistério já foi revelado. Já foi revelado. É Cristo em nós. O caráter de Jesus sendo manifesto neste mundo através de nós. Esse é o mistério que estava oculto. A partir do momento que aquele véu se rasgou de cima a baixo, Deus se revelou ao mundo através de nós, a igreja. E está se revelando ao mundo através de nós. Quando as pessoas começarem a ver o caráter de Jesus sendo manifesto em nós, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento,
através das nossas decisões, o caráter de Jesus vai ser manifesto nesse mundo aí fora. E vidas vão ser transformadas. Vidas vão ser libertas. Através desse mistério que se tornou oculto, que estava oculto e se revelou na nossa vida, para a glória de Deus. Amém? Vocês entenderam isso? Entenderam isso? Entenderam que o Espírito Santo... Ainda tenho mais coisas para falar, mas nós já estamos encerrando. O grupo de louvor pode subir. Tenho mais coisas para falar. Quando nós falamos de caráter cristão, né, nós começamos a entender, sabe, que muitas coisas que ainda precisa acontecer na nossa vida. Pastor, aquilo que eu estava falando, pastor, milagre, pastor, eu preciso, pastor. E quando nós nos colocamos nessa posição de começarmos a fazer escolhas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, isso não é na nossa força, é na nossa rendição. Se nós quisermos viver um cristianismo genuíno, presta atenção, não é na nossa força, é na nossa rendição, é quando nós nos rendemos. Porque a nossa vontade, muitas vezes, como eu disse no começo, muitos estavam com vontade hoje de não estar aqui. Pastor, eu estava com vontade, terminou o jogo do Palmeiras e Santos, eu queria ficar em casa. Mas foi uma escolha que você fez. Eu vou, eu desejo. E isso não é na sua força, isso é o Espírito Santo que está se movendo dentro de você.